Bem-vindos então todos ao nosso 49º estudo, ou penúltimo estudo. Vamos revisar o que nós aprendemos na semana passada, um estudo tão importante, né, que nós tivemos. Vamos revisar isso através das nossas perguntas. Onde Jesus foi crucificado? Gólgota, mas como era esse lugar? Um lugar alto. O que mais? Fora da cidade. Era um lugar fora da cidade, mas ao mesmo tempo era próximo da cidade. Fora dos muros, mas era próximo da cidade. De forma que todas as pessoas que entravam na cidade podiam ver quem era crucificado. Por que Jesus foi crucificado? Para lavar os nossos pecados, para o seu sangue. Exatamente, para Purificar. para pagar pelos nossos pecados, para lavar também e retirar os nossos pecados por meio do seu sangue. O que Davi escreveu que aconteceria com as mãos e os pés do libertador prometido no Salmo 22, vocês lembram? Seriam transpassados ou perfurados as mãos e os pés. Interessante que isso nunca aconteceu com Davi. Davi estava aqui profetizando a respeito do libertador. Por que escureceu por 3 horas enquanto Jesus estava na cruz? O que representava essa escuridão? Representava a ira e o abandono de Deus contra Jesus. Jesus foi abandonado por Deus na cruz. Jesus enfrentou a ira de Deus na cruz. E do meio-dia às 3 horas da tarde, a terra se escureceu. Não nos fala como aconteceu isso, mas escureceu. E isso demonstrava que era realmente a ira de Deus por causa do pecado, mas a ira de Deus voltada para Jesus, que estava pagando pelo pecado. O que Jesus quis dizer quando falou está consumado? Está concluído, está completo. O que estava completo? O que era isso? O que era a morte de Jesus? Envolvia o que isso? O plano de Deus para a salvação do homem estava completo. Jesus completou esse plano. A sua parte foi realizada. Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi crucificado? Porque ele tomou nosso lugar. Porque nós merecemos ser crucificados. Ele foi no nosso lugar. Exatamente. Perfeito. Porque Deus rasgou o véu do templo. Assim que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Quem rasgou ele? Por que Deus fez isso? Deus estava mostrando para todas as pessoas que o acesso até Ele, que só era permitido ao sumo sacerdote, com o sangue de um cordeiro, só era permitido a ele, agora não mais. Agora era permitido a qualquer homem que por meio de Jesus atravessasse esse véu, através da confiança em Jesus. Então o véu rasgando mostrava que Deus estava plenamente satisfeito com o pagamento de Jesus. Foi como se Deus rasgasse as nossas próprias dívidas contra Ele, os nossos pecados que nos separam dele. Foi como se Deus abrisse um caminho, uma ponte, para que a separação que há entre nós, o abismo que há entre nós, fosse agora ligado por meio de Jesus. Então o rasgar do véu é muito importante, porque Deus mostra assim, pelo rasgar do véu, que Ele aceitou o sacrifício de Jesus e que o caminho até Ele agora é acessível. Então no nosso estudo de hoje, vamos pensar um pouco
sobre o Antigo Testamento. Tudo que foi escrito antes de Jesus vir ao mundo. Você já pensou no Antigo Testamento como uma placa de sinalização? Uma placa que indica para onde devemos ir? Deus sabe, e nós temos visto aqui em nossos estudos, que o ser humano está perdido. Nós estamos perdidos em nossos pecados. Estamos cegos às verdades de Deus. Nós não buscamos a Deus, nós já vimos isso. Nós estamos separados de Deus. Então nós estamos realmente perdidos. E Deus sabe disso. E por isso Ele providenciou o Antigo Testamento, para que nós olhássemos para o Antigo Testamento e víssemos as flechas, as placas, indicando o caminho certo. O caminho de volta até Ele. Deus deixou esse caminho destacado no Antigo Testamento. E grande parte dos acontecimentos históricos que nós estudamos, inclusive, grande parte desses acontecimentos, eles apontam para o nascimento de Jesus, ou para o ministério de Jesus, ou para a morte de Jesus, ou até mesmo para a ressurreição que Jesus prometeu que teria. E nós vemos em todo o Antigo Testamento essas flechas apontando para Jesus. E no estudo de hoje nós veremos novamente alguns desses eventos que nós já estudamos aqui, mas que faltava para nós uma compreensão completa daqueles eventos. O Senhor fez tudo na Bíblia e tudo na história registrado na Bíblia exatamente do modo como Ele queria, para que se cumprisse mais tarde em Jesus. Então, vocês lembram lá no início, no princípio das dores, digamos assim, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles tiveram imediatamente o quê? Assim que eles desobedeceram a Deus, comeram aquele fruto, o que aconteceu com eles? Sim, mas o que a Bíblia nos diz naquele instante que aconteceu com a percepção deles? A Bíblia nos diz que eles perceberam que estavam nus. E o que eles sentiram? Vergonha e medo. Eles se esconderam. E eles fizeram para eles o quê? Roupas feitas de quê? Gente, como é que pode alguém fazer roupa de folha para si mesmo? Quanto vai durar uma roupa de folha? Quanto vai cobrir uma roupa de folha? Eles não podiam ir para o inverno, né? Com essas roupas. E isso é exatamente o que nós fazemos. Roupas de folhas. Vamos ver lá em Gênesis, então, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, o qual nós estudamos há muito tempo atrás. Quase um ano atrás. Se não um ano já, né? Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Nos é dito o que aconteceu com eles assim que comeram do fruto. Versículo 7 diz então: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vocês recordam se Deus aceitou essas roupas? Deus não aceitou elas. Deus recusou essas roupas. Eles não podiam esconder aquilo que eles haviam feito. Eles não podiam esconder os pecados, ou melhor dizendo, o pecado que eles haviam cometido contra Deus. Aquelas roupas de folhas, todos nós sabemos que são inúteis até para o nosso dia a dia. E nós vivemos muitas vezes exatamente como Adão e Eva. Em que sentido? Nós tentamos cobrir a nossa vergonha, cobrir o nosso pecado, cobrir aquilo que o nosso coração, que é tão perverso, e nossos pensamentos, que são tão malignos, nós tentamos cobrir todas essas coisas.
E como nós tentamos cobrir isso? Com folhas? Não. Nós tentamos cobrir isso indo à igreja, cuidando da nossa família, ajudando entidades carentes, praticando caridade, preservando o meio ambiente, ajudando os animais. Isso é ruim de fazer? Não, isso é bom. E nós devemos fazer isso, com certeza. No entanto, isso não pode, de maneira alguma, nos fazer aceitáveis na presença de Deus. Eles fizeram aquelas folhas porque eles não podiam, na cabeça deles, estarem nus diante de Deus. E quando nós pensamos, nossa, eu estar diante de Deus, eu não posso estar diante de Deus. Os meus pecados são vergonhosos, então eu vou cobri-los. E é o que a gente faz, exatamente como os dois. E Deus não aceita o que nós fizemos ou fazemos, igual a Adão e Eva. Não importa o quanto a gente venha se esforçar, não importa quão bonita seja a nossa roupa de folhas, isso nunca vai nos tornar dignos do céu. Nunca. Então vamos ver aqui em Gênesis 3, que as roupas que eles fizeram foram substituídas. E Deus é quem substituiu essas roupas. Olha o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas Ele mesmo vestiu Adão e sua mulher. Gente, nós vemos aqui que o próprio Senhor Deus providenciou roupas a eles. Assim como Adão e Eva, nós também tentamos, nos tornar aceitáveis a Deus. No entanto, isso é impossível para nós. Por isso Deus, em sua misericórdia, Ele mesmo prepara para nós um meio de sermos aceitáveis a Ele. Não que as roupas fizessem eles aceitáveis a Deus, mas o fato aqui é que Deus providenciou um meio a eles de se protegerem, com essas roupas novas. E a questão aqui é que animais tiveram que ser mortos. A primeira morte que aconteceu no mundo foram dos animais que deram essas roupas a eles. E o pecado traz isso, morte. Deus providenciou um meio de nós sermos aceitos a Ele, tanto nós como Adão e Eva. E esse meio é único. O meio é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o meio do homem se ligar com Deus novamente. Jesus morreu por nós, para nós nos tornarmos aceitáveis a Ele. Então, como uma pessoa deve agir? O que ela deve fazer para diante de Deus ser aceitável? O que nós temos visto aqui, na palavra de Deus, que alguém deve fazer para ser aceitável a Deus, é simples. Para uma pessoa ser aceita por Deus, ela precisa admitir que é pecadora, concordar com Deus e deixar de confiar no que ela pode fazer para se salvar. E a segunda coisa que alguém pode fazer para ser aceito por Deus é depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, crendo que com seu sangue derramado na cruz pagou o preço completo pelos seus pecados. Assim como Deus vestiu Adão e Eva, Ele mesmo providenciou essa roupa, assim também Deus veste o pecador que confia em Jesus. Mas como é que Deus veste o pecador que confia em Jesus? Ele veste com as roupas de justiça do próprio Senhor Jesus. As roupas de Jesus, falando de forma figurada, a justiça de Jesus, ela é passada ao pecador que confia nele. E o pecador que confia em Jesus como seu Salvador vai chegar diante de Deus não com a sua justiça, porque nós somos injustos, mas com as roupas, a justiça do próprio Senhor Jesus. Nós vamos ter roupas aceitáveis a Deus. Nós vamos ser cobertos
pelo sangue de Jesus. Ou seja, a nossa roupa, a nossa vestimenta, a nossa aparência, a nossa condição vai ser de justo por causa de Jesus, por causa da sua justiça. A próxima história que nós precisamos lembrar é a história de Caim e Abel, que foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Um dia os dois foram oferecer a Deus sacrifícios, vocês devem lembrar disso. E Deus aceitou o sacrifício de um deles. De quem? De Abel. Vamos ver então em Gênesis 4, versículos 1 a 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O que nós vemos aqui é que Deus rejeitou Caim e as coisas que ele trouxe. Por que Deus rejeitou Caim e as suas ofertas? E que jeito Deus tinha estabelecido que fosse oferta? Desde o princípio, Deus deixou claro que a oferta a Ele deveria ser por meio do sangue. Sangue derramado. Legumes não derramam sangue. O modo como Caim foi até Deus foi um modo inovador, criativo, genial, mas para ele, não para Deus. Ele foi com suas próprias ideias até Deus. Ele não foi do modo como Deus havia dito a ele. Deus havia dito aos seus pais. Então, o que acontece? Algo óbvio. Deus rejeita o sacrifício de Caim. Agora, esse sacrifício feito por Abel, esse sacrifício que nós vemos em todo o Antigo Testamento, com derramamento de sangue, esse sacrifício é mais uma placa que nos aponta para Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus. Deus aceitou Abel pelo sacrifício que ele fez. E Deus aceitará cada pessoa que confia no sacrifício de Jesus, do seu lugar. Outra coisa que nós vamos lembrar hoje. Vocês lembram como é que eram as pessoas nos tempos de Noé? Nós lemos aqui, inclusive, um dos versículos mais tristes e reais sobre o homem que estão na Bíblia. Vamos ler então, se vocês não recordam, capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Observem o que Deus viu no homem. O que nós temos ouvido hoje em dia é que o homem, se você olhar para dentro do homem, bem dentro, vai ver que há algo bom ali. Mas olha o que Deus viu. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o bem. Isso? Para o mal. Gente, é muito triste ouvir isso. É muito triste ler isso. É terrível. E sabe por que é tão terrível? Porque é real. Ninguém se assusta com o saci pererê, o bicho papão. Ninguém tem medo. Não existe. Mas todos sabem o que é câncer aqui. Todos sabem o que é um tumor no cérebro. As pessoas têm medo disso. E sabem que o resultado disso, bem provável, é morte.
E esse versículo assusta tanto, porque ele é real, é verdadeiro. Não é só as pessoas do tempo de Noé que eram assim. Os homens dos nossos dias são assim. Nós somos assim. O nosso coração é sempre voltado para o mal. Os nossos pais sempre têm que nos ensinar o quê? O que eles têm que persistir sempre com a gente? O bem ou o mal? Por que eles sempre têm que ensinar muitas vezes o bem e sem ensinar o mal, a gente sabe tão bem o mal? Eles nunca ensinam a gente a mentir. Ou talvez há um pai que ensine, mas ele mais quer que você fale a verdade. E a gente mente tão facilmente. Por que sempre há um chefe para nos cobrar de fazermos o nosso trabalho? E quando ele dá as costas, ninguém nos ensina, mas a gente faz de conta só que está trabalhando e não trabalha. Porque sempre a gente está inclinado para o mal. A gente é como uma cadeira de duas pernas. O que vai acontecer com a cadeira de duas pernas? Mas se botar ela em pé e largar assim rapidamente, ela fica em pé? Fica. Talvez um segundo. Mas ela sempre vai cair. Então, por causa dessa perversão do homem, Deus decidiu punir o mundo com uma inundação mundial. Mas demonstrou a sua graça a um homem e a família desse homem. Vamos ler os versículos 8 a 9 e depois 13 a 14. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência ou graça. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Versículos 13 a 14. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dos animais. Isso? Por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Vocês se lembram a quantidade de portas que Deus disse a Noé para construir? Quantas portas? Uma porta apenas. Olha o versículo 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Gente, havia apenas uma maneira de ser salvo do julgamento de Deus. Apenas uma maneira: entrando na arca por aquela uma porta. Antes de iniciar o dilúvio, Noé, toda a sua família, todos os animais que entraram, todos eles entraram na arca por aquela uma porta. Todas as pessoas que ficaram fora da arca morreram. Todas as pessoas fora daquela arca estavam enfrentando o julgamento de Deus. As que estavam dentro da arca estavam protegidas por quem? Vocês lembram que quando a gente estudou essa passagem, vocês lembram quem é que fechou a arca? Deus. Deus fechou a arca. O próprio Deus fechou a arca. E isso é muito interessante porque se foi Deus que fechou a arca, quem é que podia abrir ela? Quem podia sair da arca? Ninguém podia sair. Quem é que podia entrar? Ninguém. Uma vez que Deus fechou a arca, o julgamento estava acontecendo já. Ninguém podia sair ou entrar. Agora, essas pessoas, elas tiveram muito tempo para crer em Noé, para crer em Deus pelo que Noé falava e fazia. Gente, por mais a Bíblia nos diz que Noé pregava, falava às pessoas, mas se ele não falasse, imagine olhar para uma arca desse tamanho. Você não ia ficar no mínimo curioso? Você não ia lá perguntar o que está acontecendo? Aquela arca já era um testemunho.
Aquela arca já era um alto-falante, dizendo algo, que Deus mandaria um dilúvio, um julgamento. As pessoas precisavam crer que haveria chuva, que Deus julgaria o mundo. E essas pessoas se recusaram a crer, mesmo tendo se passado 120 anos. Essa porta da arca, ela nos faz lembrar do Senhor Jesus. Jesus disse que era a porta do quê? Do aprisco, o local onde vão as ovelhas. Aqui ao meu lado esquerdo, Jesus era a porta. A porta para que aprisco? O aprisco de Deus. E Jesus diz: eu sou a porta para a vida eterna. Jesus se apresentou durante o seu ministério aqui como o único caminho para a vida eterna. Quando alguém crê em Jesus e crê que Ele morreu pelos seus pecados, Deus perdoa essa pessoa e dá a essa pessoa a vida eterna. Jesus disse, registrado em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não há outra opção. Outro evento do Antigo Testamento que nós estudamos e aponta para o Senhor Jesus e para a sua morte foi o castigo de Deus aos egípcios. Vocês lembram quando Deus foi libertar o povo de Israel que estava no Egito, escravizado? O faraó não permitiu que o povo saísse. Então Deus enviou o quê? Deus enviou 10 pragas à nação do Egito. E na última praga, Deus ele iria tirar a vida de todos os primogênitos daquele país. E os israelitas, pessoal, eles também teriam os primogênitos mortos. Não seriam diferentes. Todos ali eram pecadores. Mas Deus providenciou uma maneira dos israelitas não morrerem. O que Deus fez? Deus ordenou aos israelitas que separassem um cordeiro sem defeito. Vamos ver lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Deus ordenou que os israelitas escolhessem então um carneiro ou um cabrito. E esse animal, ele deveria ter o quê? O que ele deveria ser? Mas também ter. Ele deveria ser perfeito. Ele deveria ter plena saúde. Uma condição física perfeita. Não poderia ter nada quebrado, nada atrofiado. Não poderia ser deficiente em alguma coisa. Nem mesmo deficiente, sei lá, auditivo. Esse animal deveria ser completamente perfeito. E esse animal, esse cordeiro perfeito, ele aponta também para Jesus. Jesus nasceu sem pecado. Jesus teve uma vida sem pecado. Vocês lembram de João Batista? Quando ele viu Jesus se aproximando dele, o que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, então, era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus, sendo perfeito, ele podia ser um sacrifício aceitável a Deus por nós. Quando Jesus estava na cruz, os líderes judaicos pediram que quebrassem as pernas dos crucificados. E por que eles pediram isso? Nos é dito que aquele final de semana, ou melhor dizendo, o dia seguinte, que era o sábado, não poderia ter pessoas na cruz. Então eles queriam que aqueles homens morressem mais rápido. Por isso mandaram quebrar as pernas. Mas o que tem a ver quebrar as pernas com morrer mais rápido? É simples. Na crucificação, as pessoas morriam lá
sem ar, por asfixia. Quanto mais o corpo pendesse com os braços erguidos, menos ar elas conseguiam ter nos pulmões. E na medida que o tempo passava, elas iam ficando cada vez mais sem ar. Só que o que prolongava a vida delas era elas se apoiarem nas pernas. Se elas ficavam sem ar, elas empurravam, imagina a dor, empurravam apoiado no quê? Apoiado em pregos, nos seus tornozelos. Eles empurravam o corpo e respiravam um pouco mais, e aí pendiam. Mas se quebrasse as pernas, eles não poderiam mais forçar o corpo para cima, e eles não iam poder respirar mais. Mas quando chegaram em Jesus para quebrar suas pernas, como é que ele já estava? Morto. Não quebraram nenhum osso dele. Vocês lembram que na primeira Páscoa, que é essa, a 10ª praga, o cordeiro não deveria ter nenhum osso quebrado? Pois esse cordeiro era uma flecha para Jesus, uma seta indicando como seria o libertador. Depois de escolher esse cordeiro, os israelitas deveriam guardar ele até a hora em que Deus havia destinado. Então, esse cordeiro tinha que morrer. Eles iam sacrificar ele. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Esse cordeiro, então, ele tinha que morrer e o seu sangue precisava ser derramado para que o primogênito não morresse. O cordeiro morria, mas o primogênito não. E da mesma forma, Jesus teve o seu sangue derramado e ele foi morto para que nós não morrêssemos eternamente. Aquele cordeiro no Antigo Testamento salvou os primogênitos, mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus, não salvou só os primogênitos. E ele não salvou só de uma morte física. Jesus salva o mundo inteiro eternamente. O mundo inteiro pode ser salvo por meio de Jesus. A condição é crer. Essa é a condição. Depois de morto, esse animal deveria ter o sangue recolhido e esse sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Versículo 7. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Mesmo tendo separado o cordeiro perfeito, tendo matado ele, tendo recolhido o sangue, isso era o suficiente para os primogênitos não morrerem? Olha o processo. Separava um cordeiro sem defeito. Não devia ser algo fácil, separar um cordeiro entre muitos sem defeito. Então separavam sem defeito. Esperava ele alguns dias. Sacrificava ele. Recolhia o sangue. Isso era o suficiente? O que mais eles precisavam fazer? Passar esse sangue nas portas. Eles saberem disso, iria salvar? O que eles tinham que fazer? Obedecer. Passar o sangue realmente. Pessoal, da mesma forma que esses homens estavam confiando em Deus e no sangue daquele cordeiro, não adianta nós sabermos que somos pecadores. Ah, eu sou pecador, é verdade, eu sei disso. Não adianta a gente saber que Jesus salva, que Ele pagou o preço pelos pecados, não adianta saber disso. É necessário, nós precisamos confiar no sangue do Cordeiro de Deus. Crer que a morte de Jesus foi por mim e por vocês. Somente Jesus, somente nele, nós podemos ter perdão dos pecados. Não adianta você ouvir e não fazer nada. Você precisa confiar nesse sangue. Você precisa confiar nesse sacrifício. Os israelitas obedeceram e o resultado foi que nenhum primogênito dos israelitas morreu. Olha o que diz o versículo 27. Respondam-lhes:
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Deus poupou os israelitas. Deus fez aquilo que Ele disse. E Deus sempre cumpre o que Ele fala. Sempre. Ele disse que ia passar por cima. E Páscoa quer dizer isso. Passar por cima. Ele disse que ia passar por cima e não ia afetar os israelitas. Ele fez isso? Fez. E da mesma forma, Deus promete que aquele que confia em Jesus pode ter certeza absoluta de uma coisa, que terá o perdão e a vida eterna. Todos que confiam em Jesus terão vida eterna. Deus não vai nos cobrar pelos nossos pecados. O pagamento foi feito completo. Não há necessidade de fazer outro pagamento. Eu não preciso fazer mais coisas. Jesus fez o início, né? Ele deu um pontapé inicial no jogo. Agora é comigo. Não, gente, isso é uma grande invenção de Satanás. Jesus fez tudo. Você não pode fazer nada. Para você a salvação não custa nada, porque para Jesus custou tudo. João 3, 16 e 17, o versículo 16, talvez seja o versículo que nós mais vimos aqui nesse estudo. E olha o que é dito aqui, a oferta que Deus dá, a demonstração do amor de Deus pela humanidade, por cada um de nós aqui. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, não morra eternamente. Mas o que? Tenha vida eterna. Para quem é a vida eterna? Nós quem? Para os que creem. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio para condenar o mundo. É isso? Não. A primeira vinda de Jesus foi para salvar o mundo. Mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a oferta de Deus, pessoal. Não rejeite essa oferta. Sabe por que você não pode rejeitá-la? Não é porque Deus vai ficar triste. Ele vai chorar. Não. Com certeza Deus vai ficar triste. Mas você não pode negar isso. Porque os versículos seguintes dizem isso. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê vai ser condenado, é isso? Não, já está condenado. Você não quer crer em Jesus? Tudo bem, você já está condenado. Você não precisa fazer mais nada para ir para o lago de fogo. Mais nada. Você morrer agora, pronto, você está prontinho. Você fez tudo o que era necessário para passar a eternidade longe de Deus. Você já está condenado se você não tem Cristo. E está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma vez a promessa de Deus. Mas quem rejeita, ou já quem rejeita o Filho, você rejeita Jesus, você não terá vida. Aí Deus vai acabar comigo? Não. A ira de Deus permanece sobre você. Se a ira de Deus permanece, significa que ela já está sobre mim. E se eu rejeito o Filho de Deus, Jesus Cristo, ela permanecerá sobre mim. Deus se ira contra o pecado e contra o pecador. Essa é a oferta de Deus, gente. Considere. A coisa que você mais deve considerar na sua vida é a oferta que Jesus nos dá de vida eterna. Não rejeite isso. Não rejeite esse dom de Deus. Esse presente de Deus. E para concluir esse estudo de hoje, eu gostaria de dizer que no dia 17 de fevereiro de 2006, eu concordei com Deus. O que eu concordei com Deus? Eu concordei com Deus que eu sou um pecador perverso.
que todas as inclinações do pensamento do meu coração são só e somente para o mal. Eu concordei com Deus. Eu concordei com Deus que eu mereço separação eterna dele. Eu concordei com Deus que é completamente justo a minha condenação. Eu concordei. Eu concordei com Deus ainda que eu não podia me salvar. Nada do que eu pudesse fazer ia me salvar. Isso me entristeceu. Isso trouxe sobre mim o arrependimento. E foi então que eu criei, que eu confiei na morte de Jesus no meu lugar. Foi aí que eu entreguei o meu destino, a minha vida eterna, para Jesus Cristo. Confiei nele. E eu quero, o desejo do meu coração é que todos vocês também tenham essa vida eterna em Jesus Cristo. Que concordem com Deus. Não tente se justificar. Não tente ser aquilo que você não é, que é justo. Reconheça quem você é, um pecador perdido. Confie no sangue do Cordeiro de Deus. Porque se você não confiar, só existe uma coisa para você: condenação. Perguntas. Por que o Antigo Testamento pode ser comparado a uma placa de sinalização? Porque há dois caminhos. Como? Há dois caminhos. Quais caminhos? Nós temos o céu e o inferno. Nós podemos passar a eternidade com Deus ou eternidade separada de Deus. Nós estamos caminhando para onde? Nós estamos no mundo. Estamos caminhando no mundo, no caminho perdido, no caminho que tomamos decisões erradas. O nosso caminho então é para a separação de Deus ou estar junto com Deus? Estar junto com Deus. O caminho da humanidade é a separação de Deus. Quem crê em Cristo passará a eternidade com Deus. Então o Antigo Testamento servia como uma placa de sinalização dizendo: não é por aí, é por aqui, ó. E por quê? Por que ela é comparada a uma placa? Porque o Antigo Testamento apontava para o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus Cristo. O que Adão e Eva fizeram depois de pecarem e perceberem que estavam nus? Fizeram roupas de folhas, de figueira. O que Deus fez quando viu as roupas que Adão e Eva fizeram? Oi? Deus não aceitou elas. Aquilo era ridículo. E Deus fez outras roupas a eles. Como este evento ou lembra você do que Deus fez por nós? O fato de as roupas deles não servirem e Deus ter dado outras roupas, isso faz lembrar você o quê? Do que Deus fez por você. Deus me dará outras roupas. Quais roupas Deus te dá? A roupa da justiça, depois que eu me purifiquei e me arrependi dos meus pecados, aceitei Jesus, Deus me dará essas roupas. As roupas de Cristo. As roupas da justiça. Da mesma forma que Deus providenciou, por meio do sacrifício, roupas, por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos providencia roupas também. E essas roupas são para nos tornarmos aceitáveis a Ele, ou seja, a justiça de Jesus. Como você pode tornar-se aceitável a Deus? Como uma pessoa pode se tornar aceitável a Deus? Como você pode se tornar aceitável a Deus? Concordando com Deus. E o que mais? Entregando sua vida a Deus, se arrepender dos seus pecados, que você merecia ser jogado no lago de fogo. Exato. Da justiça de Deus. Então você se arrependendo, você reconhece que é pecador, e aí Deus o aceita, e você entrega a sua vida a Deus e recebe o Espírito Santo. Você reconhece e você concorda com Deus. Mas se eu peço perdão a Deus, estou arrependido, Ele vai me perdoar? Não, Deus não vai me perdoar. Porque o pagamento do pecado é a morte. Então o que mais falta? O sacrifício, quem foi? Nós precisamos sim nos arrependermos, sim pedir perdão,
Mas nós precisamos confiar que o sacrifício de Jesus pagou pelos nossos pecados. É isso que nos torna aceitáveis a Deus. Por que Deus rejeitou Caim e as coisas que ele trouxe? Deus pediu para trazer um cordeiro, através do sangue, e podia ser lavar o pecado. E o outro trouxe frutas, verduras, e Deus rejeitou. Pois é, por que Deus rejeitou Caim? Porque ele fez da sua maneira. Deus não tem nenhum problema com legumes. Ele fez os legumes. Nem com frutas, nem verduras. Isso aqui não é base bíblica para você não comer isso. Deus fez isso. Isso é bom. Mas não esse é o problema. O problema é ter trazido coisas que ele queria. O que João Batista disse sobre o Senhor quando ele o viu? Eis o Cordeiro de Deus. Que o quê? Que tira o pecado do mundo. Quantas portas Deus ordenou que Noé fizesse na arca? Quantas? Uma só. Uma só. De que maneira a única porta da arca aponta para o Senhor Jesus? Oi? Isso, o único modo de entrar na arca, ou seja, a salvação é... Quem é essa porta? Essa porta apontava para Jesus. Ele mais tarde disse que era a porta. Ele era o caminho. Como deveria ser o cordeiro sacrificado no lugar dos primogênitos? Perfeito. Como o cordeiro perfeito nos faz lembrar do Senhor Jesus? Jesus era perfeito, sem pecados, sem manchas. Haveria algum meio de podermos ser salvos do castigo de Deus pelos nossos pecados se Jesus não tivesse morrido por nós? Não seria condenado. Havia esperança? Não. Não haveria esperança. Então o nosso estudo continua e se encerra na semana que vem, no dia 30 de maio, se Deus assim quiser.